Chegou a hora de falar um pouco sobre a importância que os livros tiveram para mim durante essa pandemia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Aqui eu trago resenhas, listas e outros conteúdos sobre o universo dos livros. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever clicando no botão aí embaixo e aproveita também e ativa as notificações para não perder nada dos próximos conteúdos que eu postar. E por falar em vídeo, aproveita e clica também no botão de curtir porque isso vai dar uma força imensa para o canal. Eu também falo sobre livros nas minhas redes sociais e lá eu posto enquetes para você contribuir com temas para os próximos vídeos do canal. Se você quiser comprar algum livro pela Amazon, eu peço por gentileza que use o meu link de associado, porque quando você faz a compra por esse link, a Amazon retribui a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. E isso ajuda demais o canal, e por isso eu agradeço desde já esse apoio. Este vídeo foi publicado em 29 de outubro, data em que é comemorado o Dia Nacional do Livro. O Dia Nacional do Livro é comemorado hoje porque é uma forma de homenagear a fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, que foi fundada em 29 de outubro de 1810, ou seja, há mais de 200 anos. E uma das formas que eu encontrei para homenagear os livros foi justamente falando sobre a importância que eles têm na minha vida. Só que eu não poderia fazer esses comentários sem levar em conta o contexto que estamos vivendo, o contexto de pandemia do novo coronavírus. Eu não sei se você está assistindo a esse vídeo em uma época em que a pandemia não existe mais, que inclusive é algo que eu quero muito que aconteça, que ela termine logo, mas a pandemia tem sido a tônica do cotidiano há muito tempo, há pelo menos mais de 7 meses aqui no Brasil. Foram muitos dias difíceis que atingiram as pessoas de diversas formas, até porque cada um tem uma realidade particular e diferente, ainda mais no nosso país que é tão marcado pelas desigualdades sociais e econômicas. No meu caso, eu lembro que no início eu tentei acompanhar todas as notícias e as atualizações sobre o coronavírus e, consequentemente, sobre o estado pandêmico que passaríamos a enfrentar. Só que eram notícias muito tristes e o fato de eu ter lido frequentemente essas informações acabou me deixando com uma aflição muito grande. Não sei se isso chegou a acontecer com você também. Eu sentia uma desesperança grande e tinha medo do que ainda poderia vir pela frente. E aí eu fiquei me perguntando como é que eu ia conseguir lidar com tudo isso durante tanto tempo. E aí eu encontrei a ajuda estando com a minha família, com o apoio e a ajuda da minha família, conversando com os meus amigos virtualmente, é claro, mas também com a ajuda dos livros. Já fazia algum tempo que eu não lia um livro, mas com a pandemia, com o fato dela ter paralisado várias atividades, como por exemplo aulas na faculdade, como no meu caso, eu acabei tendo um tempo livre forçado que eu poderia usar para voltar a ler. E foi algo que me fez muito bem usar esse tempo livre para voltar a ler. E eu comecei, ou melhor, recomecei essa minha jornada de leituras com Entre Irmãs. E vocês podem ver, é um livro com muitas páginas. Mas foi uma leitura muito boa que me incentivou a continuar lendo e deu o pontapé inicial para algo que eu vou falar daqui a pouco. Voltar a ler não me ajudou só com a questão de me distrair um pouco do que estava acontecendo, mas também me ajudou a ter um certo senso de perspectiva sobre o futuro. Infelizmente não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar a situação toda, ou seja, para mudar a pandemia. O que estava ao meu alcance era ficar em casa e seguir os protocolos de prevenção ao coronavírus. Só que essa questão de não poder fazer nada, entre aspas, assim, dessa sensação de não ser capaz de mudar o mundo inteiro, esse sentimento, essa sensação de impotência acabou me acompanhando por um longo tempo. Mas os livros me ajudaram a encarar essa questão a partir de outra perspectiva. Eu estava fazendo a minha parte e, de alguma forma, eu estava contribuindo para que o vírus não se alastrasse com ainda mais intensidade. Outra questão que eu percebi que teve muita interferência dos livros nessa pandemia foi a minha capacidade de vocabulário. Eu sentia que estava com dificuldades para lembrar de algumas palavras, às vezes palavras até simples, mas que quando eu ia formular frases não vinham à minha mente. Isso se intensificou durante essa pandemia, não sei dizer até que ponto por influência emocional, mas o fato é que era algo que me incomodava bastante, porque eu não costumava ter essa dificuldade. Só que voltar a ler com frequência melhorou muito essa situação e me ajudou até a voltar a escrever poemas. Eu pude adquirir muito mais conhecimento a partir das leituras que eu fiz. Eu conheci mais autores, conheci mais sobre os contextos e as épocas em que esses livros foram escritos e também pude ampliar a minha compreensão sobre o que acontece ao meu redor. E eu acho que a grande marca disso foi ser mais leve comigo mesmo e com os outros, porque cada um trava uma batalha particular.
e é fundamental que sejamos mais compreensivos. E foi a volta da leitura durante a pandemia, começando pelo livro Entre Irmãs, que eu mostrei antes aqui no vídeo, que me incentivou a criar o canal. Desde então eu tenho aprimorado a minha capacidade de fazer resenhas, vídeos, tenho aprendido muito sobre algumas ferramentas e tenho me conectado a pessoas de todo o Brasil, o que eu acho fantástico. Eu tenho muito orgulho desse canal e fazer parte disso é algo que me deixa muito feliz. E tudo isso aconteceu durante a pandemia com o incentivo dos livros. Os livros estiveram entre os fatores que me ajudaram a não perder as esperanças de que dias melhores virão. Cada livro que eu li durante esse período contribuiu à sua maneira para que eu encarasse essa situação de outra forma, com responsabilidade, é claro, mas sem deixar de acreditar em um futuro em que as coisas estarão melhores. E em qualquer situação de dificuldade é fundamental que a gente não perca a esperança. É ela que move a gente, que nos motiva a continuar mesmo com tanta adversidade. Os livros que eu li reforçaram isso. De A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, até Dom Casmurro, todos contribuíram de alguma forma para que eu encarasse com mais força a pandemia. Eu já queria comentar sobre a importância dos livros na minha vida antes, e eu acho que a data de hoje foi bem oportuna para isso. E eu queria saber de você agora como os livros te ajudaram a enfrentar essa pandemia e o que mais te impactou a partir das leituras que você fez durante esse período. Diga aí nos comentários que eu vou gostar muito de ver seus relatos. Se você quiser comprar algum livro pela Amazon, eu lembro mais uma vez que basta acessar o link que está na descrição que você ajuda o canal automaticamente sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar, porque esse é o Mais Que Um Livro, o canal que traz resenhas, dicas de livros e muito mais sobre o universo da leitura e da literatura. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima!